Vamos lá, a cereja do bolo dessa aula está aqui. Porque a gente aprendeu a trabalhar com vetores dinâmicos. E aqui que eu tenho vetores dinâmicos, eu posso criar vetores dinâmicos de registros? Posso. Como é que funciona? Está aqui, ó, new jogador, entre colchetes, a quantidade. Então, eu estou criando aqui, pessoal, um bloco para guardar 22 jogadores. E time é um ponteiro que aponta para um jogador, então ele está apontando para o primeiro desses jogadores. O new vai retornar um endereço, que é o endereço do primeiro. O time vai estar um apontador para o primeiro deles. Isso é um vetor dinâmico. Então, eu posso acessar os elementos desse vetor dinâmico e trabalhar com ele dessa forma, usando o ponteiro. Ou, como eu aprendi, eu posso usar a notação de vetor com vetores dinâmicos. Não tanto faz se o vetor dinâmico é de jogador ou de inteiro, eu posso usar a notação de vetor do mesmo jeito. O operador ponto deve ser usado com registros. Lembrem disso, o operador certo deve ser usado com ponteiros ou com endereços. Então, ó, time 0.nome. Eita, por que você não usou seta aqui, professor? Porque time 0 é o que, pessoal? Vamos lá. O vetor é um vetor de jogadores. Time 0 é um jogador. Time 1 é outro jogador. Time 21 é outro jogador. Cada elemento do meu vetor é um jogador. Se eu acesso time na posição 0, eu estou acessando um jogador. Se eu estou acessando um jogador, é ponto. Agora aqui embaixo, time, seta, nome. Por que aqui embaixo eu tive que usar a seta? Porque time não é um jogador. É um ponteiro que ele contém o endereço de um jogador. Então, quando eu tenho o ponteiro, eu uso a seta. Aí, olha só o que eu poderia fazer. Se eu quisesse acessar o time na posição... Esse aqui, time, é a mesma coisa de time 0, né? O ponteiro aponta para o primeiro elemento. Então, exibir time, seta nome, é exibir o nome do primeiro jogador. Agora, se eu quiser o nome do próximo jogador, o jogador da posição 1, time mais 1. Time mais 1 vai estar fazendo o quê? Eu estou somando 1 ao endereço que está em time. O endereço que está em time é o endereço do primeiro. Se eu somo 1, eu pego o endereço do segundo. E aí, como aqui eu tenho um endereço, ou esse resultado dessa soma é um endereço. Aí eu uso a seta. Seta salário. Time mais 21, seta altura. Mais uma vez, em resumo, eu tenho um endereço, uso seta. Eu tenho o jogador, eu uso ponto. Último exemplo para a gente encerrar. Então, ó, aqui eu estou criando um time, um vetor dinâmico de jogadores. Defini, obviamente, o meu registro de jogador antes de poder fazer isso, né? Aí eu criei o time como sendo um vetor de 22 jogadores e aqui ó, eu posso perguntar ao usuário, digite o nome, salário e gols dos jogadores. E aqui, pessoal, vem a vantagem. Ó. Como eu estou usando o vetor dinâmico, esse tamanho aqui, ele pode ser dado pelo usuário. Eu posso perguntar, quantos jogadores tem no seu time? E aí ele me diz, e aí eu crio aqui new jogador com a quantidade que ele disse. Aí eu leio os dados dos jogadores, né? O time 0, ponto salário, ponto nome, ponto gols. Time 1, nome, salário e gols. Eu leio. E depois eu posso exibir, posso somar, posso fazer o que eu quiser com os dados desses jogadores, tá? Que estão no vetor. Time 0, ponto salário, mais time 1, ponto salário. Estou somando o salário dos dois primeiros jogadores. Só tenho que lembrar que eu dei new usando colchetes. Na hora de dar delete, eu preciso lembrar que tenho que dar delete e eu preciso lembrar que eu tenho que usar os colchetes, tá? Você viu um corte do meu curso de programação? Se quer o vídeo completo, o link está na descrição e a playlist está aqui do lado.